temos que procurar executar os valores do reino, valores que Jesus Cristo também representou por sua passagem entre nós. A terceira mensagem é essa, atinente à lembrança de decisões, com a nota que Vossa Excelência enunciou seguidas vezes. Decisão referendada pelo colegiado, decisão referendada pelo colegiado. De fato, é uma mensagem muito importante, porque se presta, de um lado, a todos nós lembrarmos que individualmente nada somos, e, por outro lado, serve também para combater uma das fake news mais frequentes que há em relação ao Supremo, no sentido de que aqui haveria o império das decisões monocráticas, quando é exatamente o contrário. Até quando as decisões são singulares, o são porque chanceladas regimentalmente, legalmente ou explicitamente pelo colegiado.